Boa noite oficialmente. Boa noite. Nossa, minha câmera tá... Boa noite. Desejo que estejam todos bem na noite de hoje. A gente pede perdão pelo atraso. Nós enfrentamos problemas técnicos nessa casa, mas deu tudo certo. Para a gente abrir a energia do grupo de estudo de hoje, que a gente vai estudar o Bhagavad Gita, eu vou pedir para o Nareia abrir. Como de costume, né? Convidamos a todos a fechar os olhos, se conectar nessa egrégora, nessa energia, buscando sempre as intenções e a conexão com a espiritualidade, para acessarmos esse conteúdo. E elevamos nossas consciências lá para cima, lá para Deus, e pedimos o ancoramento dessa energia. E para isso pedimos em oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não deixeis cairmos em tentação. Mas livrai-nos, defendendo o Senhor de todo mal. Aian, Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, rezadores, agora e na hora de nossa ascensão. Aian, Jesus, Maria e José. Que assim seja. Que assim seja. Desculpa aqui ali no nosso ancoramento. Vai vindo da deixa. Bom, como sempre, antes de abrir a leitura do capítulo, a gente tem um irmão que fica responsável pelo estudo de um mantra. E aí, na semana passada, quem ficou na responsa disso foi o Rafael. Então, a palavra está com ele. Olá, pessoal. Boa noite. Vai ser a primeira vez que eu faço um mantra inteiro, assim, ao vivo, né? Então, vou pedir a compreensão de vocês se eu errar alguma coisa na pronúncia, né? Então, vamos lá. Sarvesham Shanti Bhavatu. Sarvesham Shanti Bhavatu. Sarvesham Purna Bhavatu. Sarvesham Mangala Bhavatu. Om Save Bhavatu Sukhinaha. Save Santu Niramayaha. Save Bandrani Pashyantu. Makesh Dukkha Bhavit. Om Shanti, Shanti, Shanti. E agora eu explico? Então esse mantra ele vem para intuir para as pessoas, todos que tenham bem-estar, que todos tenham bem-estar, que todos tenham paz, que todos encontrem a perfeição, que todos sejam felizes, que todos tenham saúde, que todos tenham boa sorte e que ninguém tenha de sofrer. Mas o que eu penso, assim, sobre ele, né, que eu fiquei mentalizando ele, agradeço o irmão por ter escolhido eu, porque eu aproveitei e internalizei esse mantra, né, estou internalizando ele dentro de mim, e eu pensei em como eu posso fazer para ter bem-estar na minha vida todo o tempo, ter essa paz, ter essa perfeição, ter essa felicidade, né, ter essa saúde e não entrar no sofrimento. Então, eu quero intuir para todo mundo, que todo mundo tenha essa compreensão de fazer isso consigo próprio e poder emanar isso para a Terra. Gratidão pela oportunidade, meus irmãos. Já errou, gratidão. Fez bonitinho o mantra, ficou uma graça. Fiquei meio nervoso, né? Fiquei tremendo. Parabéns, meu irmão. E aí você já mandou lá no grupo, gratidão. Fica aí, né? A dica para que todos possam praticar esse mantra. É um mantra muito bonito e é de fato o que a gente precisa, né? Todo mundo tá bem. Quando a gente tá bem com a gente promove o bem, né? Para as pessoas ao nosso redor. Gratidão, Rafa. E agora fica a energia de você escolher um irmão
para fazer um mantra, né, trazer um mantra para a gente no próximo encontro, na próxima segunda-feira. Quiser escolher alguém que está aqui no grupo? Deixa eu ver aqui no chat aqui. Vou aprender no chat aqui, ó. Só tem pouca gente presente, né? Todos podem ser escolhidos. Eu vou escolher um que está presente na reunião, pode ser? Sim. Pode ser a Joyce Soares? Deixa eu... Joyce, missão tá contigo, meu bem. Beleza. Aí você escolhe um mantra. Se tiver qualquer dificuldade, você pode conversar com a Jussi, que ela te ajuda, tá bom? Tranquilo, muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Gabriel, presente também aqui. Boa noite, Gabriel. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar o estudo dessa noite. Tela cheia, né? Todos conseguem ver? Sim. Perfeito. Conversa 16. Discernimento do divino e do demoníaco. A intrepidez, a pureza da vida, a diligência no yoga da sabedoria, a generosidade, o autodomínio, o espírito de sacrifício, o estudo das escrituras sagradas, a prática espiritual, a simplicidade. A não violência, a honestidade, a ausência da irascibilidade, o desapego, o espírito de paz, a ausência da astúcia, a compaixão pelos seres vivos, a ausência da cobiça, a suavidade, a modéstia, a ausência de agitação, a coragem, o perdão absoluto, o vigor, a sinceridade, a ausência da inveja e orgulho. Estas são as qualidades que unem em si próprio aquele que possui natureza divina. A falsidade, a arrogância, o orgulho, a irascibilidade, a grosseria e a ignorância pertencem àquele que possui qualidades demoníacas. As qualidades divinas levam à libertação, enquanto que as demoníacas levam à escravidão. Não te aflinjas, nasceste para a sorte divina, ó Padamba. Os seres nesse mundo manifestam-se de duas maneiras, como divino ou como demoníaco. Sobre o divino já escutastes. Agora, escuta, ó Parta, sobre a manifestação demoníaca. As pessoas demoníacas não conhecem o poder verdadeiro, nem a abstinência, nem a pureza, nem sequer a probidade. Não há verdade nelas. Elas dizem, o mundo é sem verdade, sem significado, sem Ishvara. Não surgiu para o grande propósito, senão meramente devido à paixão sexual. Aqueles que têm tais crenças, que negaram o Atman e que são consciências pouco desenvolvidas, transformam-se em malfeitores e destruidores do mundo perecível, entregando-se a desejos terrenos, insaciáveis, que levam à destruição, orgulhosos e arrogantes, apegados ao transitório e confiantes e seguros de que isso é tudo que há. Abandonando-se o raciocínio pernicioso, sem fim, e tendo como meta apenas a satisfação dos seus desejos, eles pensam, isto é tudo o que há, não há nada mais. Atados por centenas de grilhetas, de expectativas e entregando-se à luxúria e à ira, eles aumentam as suas riquezas com meio injustos para satisfazer os prazeres sensuais. Hoje alcancei este propósito e amanhã alcançarei o outro. Esta riqueza já é minha e a outra será minha no futuro. Matei um inimigo e matarei outros. Sou o Senhor, sou aquele que desfruta. Alcancei a perfeição, o poder e a felicidade. Sou rico e nobre.
Quem pode comparar-se a mim? Darei oferendas e esmolas e desfrutarei, assim sem enganos ignorantes. Perdidos em muitos pensamentos, enrolados na rede das mentiras e entregue à satisfação das suas paixões terrenas, eles caem no inferno dos ímpios. Presunçosos, teimosos, cheios de orgulho e embriagados com a riqueza, eles realizam sacrifícios hipócritas, contrários ao espírito e às escrituras. Entregues ao egoísmo, violência, arrogância, luxúria e raiva, eles odeiam-me nos corpos de outros seres. A estas pessoas cheias de ódio, mal e crueldade, eu sempre as ponho em condições desfavoráveis e demoníacas nos seus próximos nascimentos. Caindo nessas condições, cobrindo-se de ignorância vida após vida, sem procurar-me, descem até o próprio fundo do inferno. 3 são as portas do inferno onde o ser humano perece: a paixão sexual, a ira e a cobiça. Por isso, há de renunciar a estas 3. Quem se libertou destas 3 portas das trevas faz o seu próprio bem, ó Caunteia, e alcança a meta suprema. Mas aqueles que, renunciando às escrituras sagradas, seguem os seus próprios anseios, não alcançam nem a perfeição, nem a felicidade, nem a meta suprema. Por isso, que as escrituras sagradas sejam para ti as instruções sobre o que se deve fazer e o que não. Tendo conhecido o que mandam as escrituras sagradas, deves fazer com que as tuas ações nesse mundo estejam de acordo com elas. Assim diz a 16ª conversa entre Shri Krishna e Arjuna, nos gloriosos Upanishads do bendito Bhagavad Gita, a ciência do eterno, a escritura do yoga chamada discernimento do divino e do demoníaco. Já errou. Ups. É sempre muito... Uns tapas na cara muito forte aqui, né? construção, né? A gente está chegando ao fim, né, do Bhagavad Gita. E aí ele vai fechando essa energia, né? E aí trazendo essa questão do... e aí, o que você escolhe, né? Você escolhe A luz a luz trabalhar ou as sombras, né? Você escolhe os prazeres desta vida ou os prazeres do divino, né? E aí ele traz muito claro a questão da paixão sexual, da ira e da cobiça, né? São parte dos 7 pecados capitais ali, que a gente tem tanto conhecimento, né? Mas que, de fato, todos os nossos erros estão relacionados a um desses pilares da sombra. Né? Exatamente. E aí seria hipocrisia se a gente falasse que a gente não tem, né? Nossa, zero cobiça, zero ira e zero paixão sexual. Não existe isso, né? A paixão sexual é tudo aquilo que te faz querer a posse, né? A cobiça é o querer do outro, né? E a ira é o destruir o outro porque você não tem, né? Então... E você olhar para isso, né? Tipo assim, ó, quando ele comenta a paixão sexual, ele não está falando do ato sexual, né? Da paixão que envolve essa energia, né? Então, traição, briga pela competição ali, tá? Tipo, tudo que gera o movimento que parte dessa energia, né? Porque é importante que a gente saiba que a energia sexual, a pura, é um ato divino, né? É muito honrada, né? Existe a linha do yoga, Sim. que é o Tantra, que traz devoção, que reverencia né? essa energia. Que reverencia essa energia. A questão é a energia que se molda em relação a energia isso. profana. Isso. Da energia sexual. Onde que a gente vê pessoas que vivem em função dessa energia. Sim, né? E aí quando a gente olha principalmente para esse ponto, a gente vê que socialmente todas as pessoas são ensinadas a olhar para a energia sexual de uma maneira profana, desde muito pequeno, né? Então, tanto homens quanto mulheres, exatamente. É ensinado essa troca energética de maneira profana, sim. Não é sagrado. Como uma necessidade, né? Exatamente. Então, você precisa... o menino ali, quando é jovem, você precisa saber disso daí, porque isso é ser homem, não sei o quê. A mulher, tipo assim, essa
fantasia, onde que vende ali a imagem do corpo. A sexualização extrema. Sexualização, assim. Então, Porque assim, você tem que ser sexualizada para o homem te querer. Isso. E tal. A gente tem uma maior formação de consciência e de valores, Exatamente. onde que a gente valoriza o outro por conta da energia sexual. Exatamente. Então, E aí, quando a gente olha para o outro lado, né, para os outros dois pilares, quando a gente olha para a cobiça, socialmente a gente é super incentivado também, desde Sim. quando nasce, para a energia de querer, Ah. de ter, né, ganância, da ganância, da inveja porque o outro tem. Uhum. E desde muito novo, todo mundo é incentivado a isso. Assim como a ira, né? A externalização dessa energia sem controle que temos dentro de nós. Tenho certeza que todo mundo já ouviu, né? Eu, pelo menos, ouvia muito na minha infância, assim, dessa energia da ira. Eu lembro muito se você arrumar briga na rua e você chegar em casa chorando porque você apanhou, você vai apanhar de novo. Tipo assim, essa energia da ira você precisa externalizar, você é incentivado, né? E aí você é incentivado pelos pais, pela TV, pelo meio, absolutamente tudo, né? As pessoas ensinam crianças a se defenderem. Se alguém te mordeu, você tem que morder de volta. Uhum. Porque se você sentiu dor, a outra pessoa também tem que sentir. Então, desde muito novo, as pessoas são incentivadas a isso. E aí, isso faz com que a gente reverbere nesses 3 pilares demoníacos. Sim. E aí, quando ele traz as características lá no começo de todas as características divinas, digamos assim, a gente percebe que é uma luta, né? A luta atrás de batalha, como a gente falou no último ritual, né? É muito fácil você cair fora da linha, você pular fora da linha, porque você tem muitos incentivos para estar fora do caminho do meio. E aí te exige muita constância de propósito, né? Para estar nesse caminho do meio. E se a gente olhar essas três portas que ele fala como 3 pilares demoníacos, é muito fácil vibrar nessa energia. Muito fácil. E aí, por isso que ele traz agora no final do livro, para trazer uma atenção sobre todos os ensinamentos que ele trouxe antes. Faz todo sentido trazer isso no final. Porque ele precisa, o Bhagavad Gita precisa que a gente... construir verdades ali dentro da mente, exatamente. E mostrar o quão destrutivo né? E o que é garantido se a gente escolher continuar reverberando nessa energia. Apesar de ter todo o conhecimento do que constrói a gente divinamente, se a gente escolher o que está garantido para a gente, né? Então, eu acho bem importante, e é importante a gente estar atento, né? E aí, como a gente sempre fala, a questão de estar atento a quem nos cerca, né? Qual é a média das 5 pessoas, né? Que convivem contigo, porque elas te incentivam aos pilares do divino, aos pilares demoníacos. E você incentiva as pessoas aos pilares divinos ou aos pilares demoníacos, né? Eu acho que essa é uma reflexão que precisa acontecer toda noite antes de você dormir. Hoje, eu incentivei as pessoas aos pilares divinos ou aos pilares demoníacos? Eu fui incentivada aos pilares demoníacos ou aos pilares divinos? E aí é sempre uma reflexão de entender, não aqui num grupo de estudo, né? Mas entender na nossa rotina quais pensamentos que temos e quais influências fazemos por meio. Exatamente. Dessa energia. Bom, dito isso, a gente abre para comentários, para que vocês compartilhem as percepções de vocês, o entendimento. A gente pede para que faça um por vez, então vocês vão levantando a mãozinha aí e a gente vai liberando na ordem aqui. É muito importante que todos, né, tragam a sua fala, o seu entendimento, porque isso agrega ao campo. Pode falar, Rafa. Primeiramente, vocês já explanaram, né, de uma maneira aí completa, né? Até o que eu entendi. Mas eu queria falar sobre a inércia, né? A própria força da inércia do planeta, que vocês comentaram, que força a gente a estar nessa condição de praticar esses 3 pilares. E é muito difícil. A gente nasce numa sociedade que ser homem ou ser mulher tem que fazer coisas que não tem nada a ver, está totalmente distorcido, né? E para romper esse tipo de inércia, a gente tem que adquirir uma consciência. Assim, eu acho que se eu não tivesse conhecido as medicinas, se eu não tivesse cursado esse caminho, provavelmente eu ia desperdiçar essa encarnação, né? Não que eu não esteja ainda sofrendo
sofrendo a ação da inércia, né? Mas pelo menos agora eu estou mais vigilante, né? Estou observando isso e eu sou grato mesmo por estar aqui conversando com pessoas que trocam esse tipo de ideia, né? Imagina quantas outras pessoas no mundo agora estão bebendo, pegou esse horário aqui, ou está assistindo uma novela, que está mostrando esses três pilares aí, enfim, diversas outras coisas que não sejam tá se conscientizando diante disso. Grato pela palavra. De fato. Você comentou de uma novela, né? Realmente, quando a gente não é olhando para, não é um canal específico, não é todas as redes, né, que televisionam ali as novelas, tal, sempre trazem essas consciências, né, de ira, de Cobiça. energia sexual, tipo, profana. É terrível, né? Porque está influenciando um meio, né? Exatamente. Está construindo ali essa consciência. Então, E aí você trouxe essa questão da inércia. Aqui na casa, a gente faz bastante roda de cura. A gente entende que uma inércia, ela cresce quando a gente não resolve ela. Então, toda vez que a gente percebe uma inércia no campo, eu preciso trazer entendimento. Porque quando eu trago entendimento e racionalidade para o processo, isso faz com que a inércia cesse, né? Acabe. E aí, se me gera uma inércia em relação a outra pessoa, eu preciso, dentro da Irmandade, né? Que somos nós os dirigentes e os guardiões, a gente tem esse canal super bem estruturado, de tipo, sentir uma inércia, sentir um movimento de inércia no campo em relação a alguém, em relação a uma situação que alguém gerou, a gente senta e conversa com essa pessoa e a gente resolve isso para que a inércia seja silenciada. Isso é muito importante, a gente reconhece isso como uma medicina muito forte, sim, né? Para cessar, né, as energias das inércias. Ele perguntou os três pilares. Os três pilares, a ira, cobiça e o prazer sexual, né? Kaique levantou a mão. O Kaique levantou a mão para falar, pode falar? A gente estava debatendo aqui sobre a questão dos três pilares e faltou o terceiro. Para o público LGBT, eu acho que essa questão é muito pesada, principalmente a questão do desejo, cobiça sexual e afins, porque são vistos como o corpo. Então, para você ser desejado, você tem que estar com o corpo legal, você tem que estar com a imagem legal. Os gays, de modo geral, né, vamos falar LGBT para vender a classe toda, precisam da questão da imagem para ser alguém na sociedade, para ter a questão da relação amorosa. E eu acho que a relação amorosa é o mais prejudicial e o mais raso, porque é muito difícil a gente ter referências de casais homoafetivos estáveis, né? Então, são casais que começam algo por via do sexo, tanto que muitos se encontram em baladas e afins, e não tem uma continuidade, porque quando essa questão do sexo se esvai e você precisa de uma estrutura maior, aí entra ele e a cobiça. Entra ele e cobiça, que aí entra a questão de traição, entram outros contextos que, para nós LGBTs, é muito pesado, assim. Eu lembro que logo no começo da nossa relação foi bem complicado um confiar no outro pelas situações que já passaram, de relacionamentos muito rasos, assim, de muita cobiça, realmente, de desejo meramente. Eu contesto um pouco, eu acho, essa tua fala. Desculpa. Eu acho que isso abre bem para todos os campos, né? Eu não acho que não acho que isso está ligado a uma opção sexual. Eu não, porque assim, todas as pessoas, né, independente da tua opção sexual, buscam por pessoas que agregam a nossa vida, né? E aí, você trouxe um exemplo que faz sentido para esse olhar. Só que aí você tem que pensar assim, o que você busca para a tua vida, né? Pessoas só pela beleza? Só pela apresentação? Acho que independente
da opção sexual, a gente tem que buscar pessoas por conteúdo, né? Pessoas que agreguem a nossa vida e tal. É porque a dor que o Kaique tá trazendo é uma dor de, tipo assim, ele só consegue ser olhado e visto se ele trabalha a energia, entende? Mas isso é uma realidade de todos. Eu entendo o que você traz, de ser mais forte na comunidade LGBT, mas isso é uma questão muito presente na vida de qualquer pessoa que está inserida na sociedade, da necessidade, né? Eu vejo... Pode ser que esses grupos tenham um excesso dessa energia. Mas eu acho que essa preocupação é uma preocupação da maioria das pessoas, assim. Se você pergunta para as pessoas, por exemplo, se você pergunta para as pessoas na academia, né? Por que você está indo para a academia? Por que você está fazendo exercício? Por que você faz exercício todos os dias? Talvez 5% delas respondam porque eu me preocupo com a saúde, porque eu quero fazer uma atividade que faça bem para minha saúde, né? Para o meu campo mental também, desestressar e tal. Mas a maioria delas querem construir uma representação. Uma armadura ali, uma máscara que vai ser bem aceita pela sociedade, né? Pode falar, Kaique. A Gilson tinha falado primeiro, mas só para finalizar o meu processo, em relação... Me baseei, né, Irã, pela questão da parada gay, né? É um movimento que era para ser especificamente para o orgulho LGBT, para a questão dos direitos e o protesto referente aos nossos benefícios conquistados com muito esforço. E depois de algumas conquistas, né, durante o processo e o início já era meio promíscuo. Hoje é uma comemoração que eu não tenho coragem de chamar um amigo hétero, ou levar minha mãe, ou levar alguém que não tem essa energia muito intensa, sabe? Hoje, o que era para ser um protesto familiar, digamos assim, pelas conquistas em prol da família, hoje, meramente sexo, né? Se você vai para a parada gay, que era para ser o nosso sinônimo de conquistas e de vigor, hoje dá vergonha, né? Ainda mais se você é um cara que, tipo, conseguiu uma relação, tá casado e tal, não tem hoje um ato que represente a gente em outro meio que não seja essa ideia de sexual, entende? E aí entra com muita força pra gente na questão de até as nossas conquistas, as nossas memórias são muito pegas com essa questão do sexo. Você concorda que isso trabalha nos 3 pilares? Na ira, exatamente. Mas você tem total razão quando você está trazendo esse exemplo da parada gay, né? Porque era para ser uma energia de fato, né? De lutar pelos direitos e de comemorar os direitos já conquistados e tal. E aí vira algo banal e promíscuo, né? E contra o propósito inicial. Exatamente. Porque aí isso expõe uma energia que realmente não é o que a sociedade precisa. E não é o que a energia inicial, né? A ideia inicial se propôs a fazer. Faz total sentido o que você está falando. Aí isso aumenta o preconceito do meio, né? Exatamente. Ju, você pode falar. Na hora da leitura, uma coisa que me chamou muita atenção é que os 3 pilares realmente eles estão interligados, né? Quando se movimenta a energia da paixão sexual, ela normalmente traz a cobiça e a ira junto, né? Ou seja, eu acredito que todos nós já passamos por algum tipo de relação onde essa energia, essa paixão sexual é muito intensa, e nas primeiras brigas do casal, né? A primeira coisa que aparece é a cobiça, né? De querer só para si. Quando essa energia é muito intensa, o outro, ou os dois que movimentam essa energia, quer o outro só para si, né? Então, é uma cobiça manifesta ali. E a ira também, porque normalmente no calor da paixão é dito coisas que machucam demais. Então, é movimentado mais uma vez a energia da ira. Então, assim, o que eu entendi do estudo é que quando se movimenta essa energia que não deveria ser movimentada, ela não vai sozinha, né? Vai outras energias que vai se manifesta não só na vida do casal, né? Na vida ali, mas no dia a dia.
Porque normalmente essas pessoas têm a tendência, que movimenta muito isso, de no dia a dia ser pessoas que se iram com muita facilidade. Porque é uma energia que está sendo trabalhada, ela está vibrando naquela energia. Então, quando chama atenção para isso, é para preservar aqueles que estão buscando, né? Se conectar com o divino, já que você quer trilhar o caminho das escrituras sagradas, está dizendo, ó, por esse caminho não dá. Seguindo esses 3 pilares, você não vai conseguir. Então, assim, eu sei que tinha outros assuntos para falar, mas me veio esse muito forte, justamente por estar interligado os 3. E aí, você trouxe o exemplo de um relacionamento, mas, na verdade, esses 3, eles se chamam em qualquer campo, né? Então, se Qualquer você... relação. E não só num relacionamento amoroso, mas Profissional. profissional, de amigos. Relação de pessoas, né? Qualquer relação de pessoas chama. Por isso que é tão importante a gente estar atento a quem compartilha a vida com a gente, a quem a gente permite que entre no nosso campo e em quais campos a gente entra. Porque quando você entra no campo energético de alguém, automaticamente você vibra no campo da pessoa. E quando a pessoa entra no seu campo, ela está vibrando no seu. Então, estar atento às pessoas que você troca energias, e não energias sexuais e amorosas, energias de troca energética mesmo. É importante estar atento porque automaticamente um chama o outro. Você não fica em um pilar ali equilibradinho, você se estrutura. Uma coisa que é importante para a gente saber se a gente está vibrando muito dessas energias é olhar para os nossos excessos. Então, assim, ó, procura observar na tua vida o que você faz com muito excesso. E aí, com certeza, você vai ver que um desses 3 pilares está envolvido a isso. Exatamente. Então, é uma lição de casa aí para todos aí. Olha para onde você trabalha com muito excesso. Então, tudo, com certeza, essa cobiça está ligada à luxúria, a prazeres demais. Olha para o que você mais busca na vida, mais coloca energia, que com certeza tem esses 3 pilares envolvidos. Exatamente. Quem vem para a roda? Só trazer uma coisa aqui, Kaique, para fechar. Esses assuntos que você trouxe são os assuntos que a gente conversa bastante lá no grupo do Sagrado Masculino. E é bem legal se vocês pudessem participar. Vamos organizar que vocês estarem presentes. Esses assuntos a gente conversa bastante lá. Pode falar, Di. Pensando nesses 3 pilares, assim, eu vejo a ira é o que está mais próximo, sabe? Porque até no trânsito, né? Às vezes o cara passa na sua frente, aí você já, né? Tem pessoas que já tem aquela raiva, já falam palavrão ou já xinga. Então, a gente tem que estar bem vigilante, né? Eu vejo, com a leitura, o que mais me chamou a atenção é a ira mesmo, né? Então, às vezes a pessoa comenta alguma coisa, fala alguma coisa, aí você já fica irado, com raiva de simples coisas, né, do nosso dia a dia. A cobiça não me chamou muita atenção, não, mas a ira, eu percebo que a gente tem que ficar bem assim, bem atento, né? Porque todos os movimentos que traz para nós uma negatividade, a primeira coisa ou é comentar, ou é ficar nervoso, ou é xingar, né? Ou é julgar. Então, eu acho que a ira, ela está bem mais próxima. Foi o que me chamou a atenção. Em tudo que vocês disseram, né? Para a gente ficar mais atento com os nossos movimentos e os movimentos das pessoas que estão ao nosso redor, né? Levar a vida mais com leveza. É muito importante que a gente lembre que um chama o outro, né? Então, se você trabalha na energia da ira, automaticamente você vai chamar a cobiça e a paixão sexual. Você não vai ficar em um só. A gente não molha o pé, a gente mergulha. Então, um chama o outro. É importante estar vigilante aos 3. Se você sente, né, no seu campo, eu percebo que no meu campo,
pessoas ao meu redor. O gatilho é a ira, então eu preciso estar atento à ira, mas você precisa lembrar que, se eu só me permitir a ira, eu só tô com um pezinho lá, e na verdade não, né? Se você se permitiu a um, os outros dois vêm por consequência. Pode falar, Joyce. Opa, licença, não é a Joyce, Gabriel, mas... pode falar, perdão, meu bem. Não, imagina. Eu ia falar exatamente sobre isso, obrigado, Edi, por ter abordado o assunto, sobre a ira, assim. Esses dias atrás, eu fui muito atravessado dentro da minha área de trabalho, e eu senti que, tipo, a ação tá sendo desenrolada no dia de hoje, mas, tipo, para não entrar em detalhes, eu poderia até processar a pessoa ou a empresa pelos fatos ocorridos, assim. Mas eu percebi também, da minha perspectiva, o que eu quero trazer para o meu futuro, assim, de agir no olho por olho vai ser tão resultante prejudicial para eles quanto para mim, dentro do meu imaginário, assim. E eu estou tentando, eu juro que eu estou tentando apenas processar o que aconteceu, assim, e tentar seguir em frente, sabe? Não que eu não vou virar outra face e falar obrigado por me ferirem, assim, mas eu queria saber como encontrar mais equilíbrio para seguir contra esse movimento de ira e também das outras coisas, assim. O que pode nos ajudar a gente se autoconstruir, perceber, olha, eu estou nessa energia aqui, só que eu sei que se eu continuar nessa energia, não vai ter uma finalidade tão construtiva quanto se eu tivesse outra linha de pensamento, se eu tivesse mais calmo, né? Mas falar apenas é muito fácil, né? A gente ainda está no ódio, ainda está entendendo tudo o que acontece e está passando ainda por esses aprendizados e processos no dia a dia, dá muito gatilho da gente querer o mal para as outras pessoas, principalmente quando elas têm mais posses, ou têm mais acessos, ou certos direitos, e isso nos fere de algum modo que até a cobiça também entra em jogo. E eu acho que isso não pode nos afetar quando a gente vai tomar o julgamento do que a gente quer para a nossa vida, porque a gente não está ferindo nem tanto a outra pessoa, mas sim a gente se autoferindo com as nossas escolhas e com as nossas penalidades, assim. Então, teria algum meio, assim, da gente ter uma rota para um caminho melhor, assim, para uma calma maior? Morar na montanha seria um bom caminho. Você quer o caminho mais fácil? Mora na montanha. Primeiro eu queria falar que o que gerou a sua ira foi a cobiça do outro. Tá vendo como um chama o outro? A sua ira é gerada pela cobiça do outro. Porque o outro, né, de alguma forma, entreveu ali a sua ação. E aí, vou defender meu peixe agora, né? Dentro de tudo que eu estudei e de onde eu fui reconhecida como mestre, é o caminho do yoga. Então, todas as vezes que você se sente tentado, que você se sente desalinhado, que você sente que o mundano está te chamando mais que o divino, você precisa entrar em meditação, entrar em silêncio da mente. Quando a gente fala de meditação, não é você sentar de perninhas cruzadas e ficar ali, né, tipo, não é isso, é silenciar a mente, né, é dar o devido proporção para cada problema na tua vida e silenciar o monstro que existe dentro de nós, né, porque é natural que na hora da ira, o monstro, né, as nossas sombras, o nosso algoz, tome grandes proporções, né? Então, o caminho do yoga, ele fala justamente isso. Você precisa fazer exercício pranayama, exercício de respiração, você precisa mantrar, você precisa fazer a sua prática devocional, você precisa fazer seus asanas, né, que são as posturas físicas, e as posturas físicas não é para você postar foto bonita no Instagram, é para você achar uma forma de silenciar a sua mente, né? E aí o caminho do yoga defende isso, que a sua prática diária é o que vai ajudar você a manter um caminho equilibrado. Eu tenho uma segunda visão também, né, que agrega a tua. Olhar para o que a gente se alimenta. Então, assim, ó, você tem lá o Instagram,
e aí você acompanha os comediantes ali, que fazem os memes e tal, que fica te alimentando de energias que só vai te dar mais consciência sobre isso. Filmes, de repente você assiste filme de muita violência, e aí isso vai criando fragmentos e padrões dentro de você, naturalmente, né? Você vai se alimentando dessa energia. Pessoas que vibram nessa mesma energia. Então, pessoas que trabalham muito energia de ira e que traz muito essa energia do meio. Toda vez que você vai conversar, a pessoa te traz essa energia, vai te alimentando. Por mais que você fale assim, não, eu não sou assim, mas de tanta convivência, aquilo vai impregnando em você. Então, é olhar para o que você se alimenta. Eu acho que isso é também muito importante. Eu tenho um bom exemplo disso. Normalmente em bairros tem aquele grupo do WhatsApp que fala o que acontece no bairro, né? E aí a minha mãe participa de um. E aí, antes dela participar, os crimes sempre existiram, os assaltos sempre existiram. E a nossa vida era normal. E aí ela começou a participar desse grupo, lá do bairro. Vizinhança solidária. Vizinhança solidária, acho que é isso. E aí ela começou a consumir, porque o grupo só acontece desgraça ali, né? As pessoas não comentam nada de bom que acontece. Gente, hoje plantaram uma árvore ali. Nada disso as pessoas compartilham. Elas compartilham as coisas ruins que acontecem no bairro. E aí isso começou a gerar um medo nela gigante dela não se permitir sair de casa em determinado... Tipo assim, não se permitia viver por conta do medo. Então, esse exemplo que Naraia trouxe é exatamente isso. Você percebeu o que a gente se alimenta, né? Se a gente se alimenta de coisas que vão adensar a gente, aí, de fato, a gente vai vibrar nisso, né? Então, estar atento a isso e ter uma vida, né? A gente tem 24 horas num dia. Quantas horas você se dedica ao seu contato com o divino, ao seu eu superior, né? Não de você funcionar, né? Ficar ali adorando alguém, um ser, né, espiritual. Não é isso que eu estou te pedindo para fazer. Mas quanto você olha para o seu divino, para o divino que há dentro de você, que você olha e honra ele. Todas as vezes que você olhar para esse ser divino que coabita com o ser demoníaco que existe dentro de você, isso vai fazer ele ganhar mais espaço e você ter mais parcimônia diante das atitudes diárias. Kaique, pode falar, meu bem. A gente não estava aqui comentando horrores. Primeiro é agradecer, porque toda semana a gente tem uma percepção diferente do que a gente vive, né? E uma dessas situações, eu acho que é o trabalhar com o público. Todo mundo que trabalha com o público está muito exposto a essas energias. E, como vocês falaram, se influencia, né? Acaba sendo influenciado por isso. Eu estava falando agora com o Marcelo em relação à questão da quantidade de energia que eu acabo absorvendo, mais do que trabalhando com o público, trabalhando com a questão da beleza, né? É muito difícil você achar alguém que venha ficar bonito para si. Então, entra nos 3 pilares, porque as pessoas vêm, se arrumam, às vezes porque o marido não está olhando, ou porque quer chamar a atenção, né, de alguém. Então, acaba que ou se arruma, não tem essa resposta, fica super irritado, e aí tem a cobiça de uma outra pessoa que olhasse, e aí vem a traição com outro, né, vira um looping lascado. Ou às vezes tem até a questão de, tipo, bem nessa inocência de se arrumar para estar bem, e aí recebe um elogio ou algo do gênero, entra na cobiça de ser desejado. Muitas das vezes tem quem deseje, né, o marido, o namorado, ou, enfim, né, falando dos homens, a esposa e afins, mas você não é um alvo só para quem está lhe cercando, você é um alvo para um contexto geral. Eu percebo muito que as meninas vêm fazer trança e o cabelo entra num contexto de sedução gigantesco. Então, quanto mais comprido, quanto maior o cabelo, quanto mais volumoso o cabelo, mais bonito, mais atraente, mais sexy você fica, mais sensual, né? É tanto que quando a trança fica extremamente comprida, você vê a pessoa jogando assim, o empoderamento que a pessoa ganha, a autoconfiança, o poder de ser desejada, porque é algo que chama atenção. Defendendo meu trabalho é algo que, né, é arte.
É para o bem e praticidade da pessoa. Mas, falando da questão da pessoa em si, as pessoas já se preparam, já se montam no salão com a maquiagem, já trazem uma outra roupa, e é muito engraçado ver. A pessoa chega, não digo, vamos usar mulambenta, a palavra mais escrota assim, mas chega mulambenta, a maquiagem, né, a cara limpa, horrível, o cabelo todo engrenhado, né? Chega de chinelo, porque, gente, o que tem de mulher que coloca um salto, sai com o cabelo pronto, a maquiagem feita, sabe, se sentindo a poderosa, e se o marido não olhar, tá tudo bem, porque vai ter gente para olhar. De certa forma, eu acabo conduzindo a pessoa a esse pilar, né? Mas aí é meu ganha-pão, é outros contextos. Mas julgando quem vem, vem com energia muito pesada, e aí entra o que eu e o Marcelo estavam comentando sobre não só saber identificar, né, essa energia, como também se purificar dela. Porque mesmo que não seja em casa ou no trabalho, às vezes até no meio de lazer. Outra situação que a gente colocou muito em prática foi a questão do acampamento. A gente foi acampar esse final de semana para o Dia dos Namorados, que foi maravilhoso, assim, foi super romântico, super fofinho, super gay. E, no fim das contas, eu vi que eu percebi coisas que o Marcelo não percebeu. No acampamento, por mais que a gente tivesse, né, a mesma energia, tinham coisas que eu via assim que eu falava, tá entrando numa safadeza pesada. E aí ele ficava, não tá. E tava, né? A pessoa ia para o acampamento para ter um contexto mais pesado, né? E eu acho que isso está em todos os ambientes, de todas as formas, das mais sutis às mais pesadas, né? Para si e para com o outro. Então é meio difícil você fugir disso, mas é legal ter essa percepção de quando está acontecendo. Mas aí você tem que entender que você não é aquele que incentiva a pessoa a isso, você é a medicina. Você tem o poder de trabalhar para que ela trabalhe, a mulher, né, trazendo para o campo da mulher, para que ela trabalhe o auto-amor dela, né? Isso é uma coisa que a gente trabalha muito no sagrado feminino, né? Eu converso muito com as meninas, e de tipo assim, o fato de você passar uma maquiagem, de você cuidar do seu cabelo, de você querer colocar uma roupa legal, não é porque você está indo pelo outro, é por você, é o cuidado, é de você poder olhar para você, de você querer. Uma mulher buscar um salão de beleza é porque ela quer olhar para ela. A primeira pessoa que ela precisa querer agradar é ela. E aí você é um instrumento disso, de mostrar para ela que a primeira pessoa que ela tem que agradar, a primeira e única pessoa que ela tem que agradar é ela. Então, existem dois lados, né? Você pode incentivar ela, você pode se ver como instrumento de transformar ela num objeto de desejo, mas você também pode ser a medicina dela para que ela olhe e valorize a pessoa incrível que ela é. E quando ela for buscar isso para validação, é que aí já existe um problema. Exatamente. Marcelo, pode falar. Tem pessoas na frente, pode deixar falar, depois eu falo. Ah, tá. O Rafa, perdão, eu não vi. Rafa, pode falar. Oi, não, eu só queria fazer um esboço da parte da ira, né? Eu comentei com vocês aqui semana passada que eu ia passar por uma audiência judicial, né? E no momento eu fiquei bem irado, muita raiva. Mas eu percebi uma coisa, teve até uma professora que, eu sou professor, né? Mas agora eu não estou atuando, mas teve uma época que eu entrava na sala de aula e ficava irritado com os adolescentes e eu até sonhava. E isso me estressava muito, foi um dos motivos de eu querer parar naquela época de dar aula. E depois dessa audiência, né, eu lembrei dessa professora, ela falou para mim, teve um dia que eu estava dando aula e ela falou assim para mim, eu falei para ela, nossa, os alunos atazanaram minha aula, eu fiquei nervoso pra caramba e depois que eu saí da sala, mudou, não senti mais raiva nenhuma. Ela falou assim, que você amadureceu, Rafael. E aí eu lembrei disso agora, nessa audiência, eu fiquei com muita raiva, mas na hora que eu saí da porta ali, mudou. Mudou assim, ó, saí, peguei o ônibus, voltei para casa e vida que segue.
É importante, assim, não só na ira, né, mas de todas as energias, você vai vincular, vai ver, vai entrar nela, mas você conseguir sair dela, você não ficar nela o dia inteiro, o ano inteiro, né? Conseguir sair dela o mais rápido possível, né? Porque ser atingido vai ser atingido alguma hora. Perfeito, Rafa, é exatamente isso. É saber sair. Porque normalmente quando a gente entra, se você não tem o domínio da mente, você se mantém na vibração. Então, é o saber sair. É perfeito isso que você trouxe. Tem um filme muito bom para assistir, que fala bastante sobre a energia da ira. É A Cabana. Ah, é verdade. Quem já assistiu A Cabana aí, bem interessante sobre esse assunto. Ah, assisti esse filme, é feroz, hein? Joyce, pode falar. Não sei se é a Joyce ou o Gabriel. É a Joyce. Gratidão pela fala de todos. Eu fiquei lembrando, eu comecei a lembrar 2 momentos da minha vida. Um momento antes, quando eu não trabalhava a espiritualidade, e depois que eu comecei a trabalhar a espiritualidade. E eu percebi que eu era muito esponja, então, tipo, tudo era muito intenso. Então, às vezes, tipo, eu ficava com uma raiva, eu ficava muito triste, e às vezes entrava nessa energia sexual também. E depois que eu comecei a trabalhar melhor meu equilíbrio, quando se sente essa energia, é realmente isso, de tipo, entender o que você escolhe. Falar algo que cure, ficar quieta ou ser você mesmo, né? E aí teve algo bem engraçado que eu acho que entrou muito nessa energia do comparação ou da energia sexual, sabe? Teve um evento importante no meu trabalho semana passada, e aí eu estava arrumada como todos os dias normais, sabe? Só tinha lavado o cabelo, colocado um cachecol, e aí a pessoa já chega e pergunta, né? Está arrumada para o evento? Eu falo, não, eu estou arrumada para mim mesmo. E aí a pessoa ficou sem resposta, e aí foi fofocar. Aí, tipo, mano, eu falei, mano, eu tô tranquila na minha energia, vou ficar em paz, sabe? E às vezes é entender essa questão, sabe? Quando é que a pessoa quer tirar você do eixo? Quando a pessoa quer te diminuir? Quando a pessoa quer te fazer sentir raiva? E como equilibrar isso e se permitir se afastar ou tentar questionar essa energia, né? Perfeito, Joy. Eu acho que é exatamente isso. É saber até que ponto você se permite uma energia, né? E aí, entendam que esse não é um caminho fácil, assim, não é de bate-pronto, né? Normalmente, aí falando por mim, todas as vezes que eu me pego em uma dessas 3 energias, rola um seminário interno. Todas as conversas, uma discussão, até que alguém fala mais alto ali, e fala, bora colocar ordem ali, e aí a energia flui. Mas a gente precisa exercitar isso diariamente, minuto a minuto, hora a hora. O exílio da sociedade seria o mais fácil caminho. Só que como a gente não tem essa opção, então a gente tem que buscar uma paz interior, né? O silêncio interior para que nesses momentos você... E aí, quando a gente fala assim, a gente não tem essa opção, não é que a gente não tem a opção de ir para o alto da montanha. Você pode ir para o alto da montanha, mas karmicamente, se você está aqui embaixo da montanha, é porque você tem que aprender coisas aqui. Porque se você precisa resolver coisas aqui e você sobe para o alto da montanha, o alto da montanha te estressa. Porque não é lá que você tem que estar. Não adianta nada você estar no alto da montanha se seus padrões são padrões da Babilônia, digamos assim, né? Não faz sentido. Pode falar, Marcelo. Bom, vou falar aqui do Kaique, porque o meu tá do outro lado. Uma das coisas que o Kaique estava falando agora, eu lembrei muito, do que o Nairan sempre fala, né? O que sai da boca tem que virar medicina, né? E, às vezes, ele não percebe, mas a ação dele, às vezes, está virando medicina e ele não está compreendendo. Às vezes, nem é só o que a gente fala, né? E essa semana, assim, a gente deu umas faiscadas, assim, e é muito engraçado o quanto
ele está amadurecendo, o quanto ele está crescendo nessa questão de virar uma medicina. E tá muito legal, assim. E cada semana que aparece, que vem os estudos, assim, vai batendo em coisas que a gente está passando aí durante a semana, então tá bem bacana. Gratidão por tudo. Rolou umas facadas, mas tá válido. Gratidão, Jaya Ho. O que sai da nossa boca tem que ser medicina, senão abstenha. Abstenha. Gosto muito dessa frase. Pegou todos aqui? Uhum. E falar em medicina, o ritual da casa tá forte, hein? É verdade. Quem tiver a oportunidade de ir nesse ritual, véspera de feriado, nessa quarta-feira, não perca. Tá maravilhoso. Lindo demais. E aí vamos para uma medicina muito especial da nossa casa, que é o baralho fitoenergético. Pode falar, Kaique ou Marcelo. O Kaique. Nayara falou sobre o sagrado masculino, e a gente está se programando aqui para conseguir ir. A minha dúvida é interessante que vá os dois ao mesmo tempo, cada um vá no seu momento? O que você aconselha a gente a ter essa prática? Até porque eu fico na dúvida pelas tretas que a gente tem depois. Treta não, né? Estou evoluído, não treto mais. Pelas discussões, os diálogos prolongados de tons alterados, às vezes, que a gente tem pós a aula, né? Então, a gente tem toda uma contextualização, ele expressa o lado dele, ele expressa o meu lado, às vezes dá choque, mas a gente está se resolvendo. E aí, a minha questão é, o que você aconselha para que, quando a gente for, vá aos dois, não vá aos dois, como que é? É interessante os dois, sim. No momento, a gente está fazendo só online. A gente vai passar a ter os presenciais, mas nesse momento está sendo online. E aí, sempre existe alguma questão para ser trabalhada, né? Uma dúvida e tal. E aí, eu dou essa abertura sempre para quem precisa conversar comigo, pode me chamar no WhatsApp, e estou aberto para a gente tirar dúvidas de todo esse mundo. Sinta-se à vontade. Ok. A gente Participem, vai se meninos. programar aqui. Acontece aos domingos, é bem participar. tranquilo. 2 horinhas de encontro. Bom, Bom, pro tarot. como de costume nesse grupo de estudos, né? A gente abre a energia do tarô. E aí, Verdade. eu vou convidar a dona Edileide para abrir essa energia. Já errou. E aí, minha esquerda, centro e direita. Esquerda. Certo. Como de costume, pede para parar a carta que tiver na minha mão. Fechou? Uhum. Esta. Essa? Aqui você. Na outra. Isso. Acho que eu passo rápido. É que tem um delay. Ó, a carta repetida. Primeira carta repetida. Bom, a erva que vem aqui nessa carta é a aça peixe. E a mensagem dela é: preconceitos e culpas não levarão a lugar nenhum. Desperte a amorosidade em seu coração. O caráter fitoenergético é físico e o chakra que atua é o quarto. Tá aqui. Como sempre, muito assertivo. Muito sempre assertivo. É entender, né? Despertar amorosidade é despertar o nosso lado de maior contato com o divino, né? Então, se permitam a isso, né? Reflitam sobre quanto do tempo de vocês dedicam ao divino que há dentro de vocês. Vocês não precisam sentar e rezar, mas vocês precisam ter contato com esse divino que há dentro de vocês. Vocês precisam honrar isso dentro de vocês. Então, reflitam sobre isso. E aí, eu vou pedir pro Naraya fechar, e aí eu trago os avisos paroquiais. Então, nesse momento a gente fecha os olhos,
traz lá do coração a energia de gratidão pelas experiências aqui, pelas Sagradas Escrituras que estão sempre nos nutrindo para sermos pessoas melhores. E a gente agradece a espiritualidade pela oportunidade em oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, e defendei-nos de todo mal. Aian, Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, rezadores, agora e na hora de nossa ascensão. Aian, Jesus, Maria e José. Que assim seja. Que assim seja. Bom, avisos paroquiais. Essa semana, quarta-feira, a gente tem ritual, quinta-feira é feriado, então a gente tem um ritual numa véspera de feriado. Esse ritual tá magnífico. É um ritual na energia de Shiva e Shakti. E aí a gente precisa lembrar que a nossa casa tem fundamentação shivaísta, então os rituais de Shiva são sempre muito fortes e de muita manifestação de cura. E aí fica o convite aqui para vocês. Esse ritual, ele aconteceu no sábado e foi incrível, incrível. Foi maravilhoso mesmo. Não que os outros não sejam, mas esse teve um tchanzinho a mais. E aí fica o convite aqui pra gente, para todos vocês, porque quando a gente trabalha a energia Shiva Shakti, a gente está trabalhando o equilíbrio entre o feminino e o masculino dentro de nós. Dentro de nós primeiro, depois dentro das nossas relações, dentro daquelas pessoas que convivem com a gente. Então, são momentos incríveis. E aí, no final de semana, a gente normalmente tem uma pausa entre uma semana e outra, mas para a gente seguir o calendário lunar, a gente vai ter ritual esse final de semana também, dia 18. E aí, a gente vai fazer a magia da medicina, então vai ser um ritual numa pegada xamânica, mas trabalhando a energia da medicina ayahuasca, da força da jiboia. E aí, vai ser um ritual lindo também. E aí fica o convite aqui para vocês. Então, a gente tem ritual quarta, sábado e quarta da semana que vem. Quem sentir, entre em contato, reserva vaga. Para essa quarta a gente tem, e aí para o próximo ritual também. Rituais do sagrado feminino. Vou falar pelo sagrado feminino. A gente vai ter o encontro online no sagrado feminino os próximos dias. E o nosso próximo encontro do sagrado feminino é com a medicina do cacau. É uma medicina que está sendo muito esperada, muito pedida, e aí chegou a hora dela. Vai ser no dia 26 de junho, a gente está em junho, né? 26 de junho, a gente vai fazer o encontro do Sagrado Feminino na Força da Cacauzita, da Ishi Cacau. Então, fica o convite aqui para Shaktis do grupo, quem sentir de estar lá, vai ser maravilhoso. E tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de vocês. E aí tem o Sagrado Masculino, que eu não sei quando vai acontecer. Agora... Dia 26 também online. Não, meu bem, dia 26 você está no seu curso. Por isso que eu tô falando que eu não sei. Mesmo. Provavelmente vai acontecer em um outro final de semana, eu só não sei quando. Bom, vamos movimentar a energia lá no grupo e a gente elege juntos ali o melhor dia para esse encontro. Porque normalmente acontece junto, né? O grupo de sagrado feminino e do sagrado masculino. A questão é que na areia está fazendo uma imersão e aí vai cair bem no final de semana, que seria o encontro. Então, por isso que o sagrado masculino vai mudar de data. Mas também participem, Shivas. Tenho certeza que tem muita coisa que vocês têm que trabalhar. Eu imagino, né, que no grupo do sagrado masculino acontece a manifestação de cura que acontece no sagrado feminino, e a gente tem movimentado diversas energias de cura de consciência, mente, campo emocional, campo físico, porque tudo é uma egrégora só, e aí a gente entende que no grupo a gente consegue entender e acolher a dor uma da outra e fortalecer uma outra. Uma informação bem importante de quando falamos sagrados femininos e sagrados masculinos. A energia dos sagrados não está relacionada à nossa opção sexual, tanto para homens quanto para mulheres. É importante a gente entender com o nosso reconhecimento, a energia da nossa... Porque a gente trabalha muito a energia da infância, né? Tanto no feminino quanto no masculino. Então,
a gente vai buscar as nossas dores que começaram a ser construídas lá no primeiro centênio de vida. E aí é por isso que existe essa separação de gênero, porque a gente entende que as mulheres viveram dores desde a primeira infância muito semelhantes e uma consegue acolher a outra, e os homens também da mesma forma. É por isso que existe essa separação de gênero. A gente constrói essa energia hoje de maneira separada para que um dia a gente possa fazer o grupo dos sagrados unidos. Mas nesse momento a gente entende que é importante existir essa divisão, digamos assim, para que trabalhe-se a dor ali, e aí depois a gente trabalha a dor do coletivo, né? A dor como comunidade. Mas no primeiro momento, a gente precisa trabalhar as dores individuais que vêm desse primeiro setênio. No grupo do sagrado masculino não tem, talvez, essa diversidade tão grande, mas no grupo do sagrado feminino, a gente tem a Heloísa, que é a filha de Narayan, ela tem 8 anos e ela participa do grupo do sagrado feminino. Então, a gente tem desde 8 anos até 50, 60 anos, e aí vê essa diversidade super importante. E Heloísa é uma chamazinha, ela traz altas consciências ali no grupo, que é maravilhoso de ver. Então, fica o convite aqui para vocês. Para quem eu vejo quarta-feira até quarta, para quem eu vejo sábado até sábado, e para quem eu vejo segunda no grupo de estudos até segunda. Já errou. Boa noite a todos e uma linda semana para vocês. Boa noite. Boa noite, gratidão. Boa noite.